Olá pessoal do canal Aprender para Crescer. Estou aqui fazendo o vídeo, como eu falei, que ia fazer o segundo vídeo relacionado à Páscoa. Eu fiz o primeiro vídeo falando da Páscoa relacionada ao povo judeu, É o livramento que Deus deu aos primogênitos ali no Egito, não morrendo nenhum primogênito do povo de Israel, ao passo que da nação egípcia morreu desde os homens até os animais, O primogênito desde os homens até o primogênito dos animais. E agora eu quero falar, da pessoa de Jesus Cristo, porque na verdade com o nascimento de Jesus, na verdade nós temos um entendimento maior do que significa o papel de redenção, Como eu já falei no vídeo anterior sobre a redenção dos primogênitos, que toda família, todo pai judeu, ele tinha que resgatar o seu filho primogênito a partir da idade de 30 dias, Ele tinha que pagar um resgate, pagar um preço de resgate, porque aquele filho, por causa de ter dado o livramento dos primogênitos dos israelitas do Egito, então Deus ficou como dono, e de forma que cada pai, quando tinha o seu primeiro filho, tinha que resgatar, pagar uma quantia de 5 ciclos na altura, para que daí esse filho então pudesse ser resgatado. Em relação a Jesus, eu quero ler aqui um texto da palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e do versículo 25 até o versículo 32, quando José e Maria foram apresentar o menino Jesus no templo. Normalmente a circuncisão ela era feita ao 8º dia de nascimento, e depois, quando era filho homem, ao 41º dia, esta criança era levada ao templo para ser apresentada, para poder também oferecer os sacrifícios, relacionado à purificação da mulher. Então eu não vou ler todo o contexto, eu vou ler a partir do versículo 25 até o versículo 32, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e glória para teu povo Israel. E para a glória de teu povo Israel. Só até aqui. Não sei se vocês se lembram que eu falei no primeiro vídeo, no vídeo de sábado passado, que um dos propósitos de Deus ter eleito Israel, foi justamente para Israel servir de luz para as nações. Vocês vão lembrar, se vocês não se lembram, vocês poderão ver novamente o vídeo, aqueles que viram e não se lembram, e aqueles que não viram poderão ver, que eu falei que Deus, ao fundar a nação de Israel, ele tinha um propósito para alcançar toda a humanidade, e através da pessoa de Jesus,
este propósito de Deus se cumpre. Tanto que nesta oração, né, que Simeão fala ali no templo, ele diz: luz para iluminar as nações. Quem é que precisa de luz? Precisa de luz quem está em trevas. Então veja só, Deus ele tinha se manifestado a Israel, né, aos patriarcas, e assim fundou a nação de Israel. Israel se tornou o povo peculiar de Deus, né, a nação escolhida, o povo eleito do Senhor, para que através deste povo viesse a nascer, né, uma pessoa, um homem, nesse caso Jesus, né, um inocente que pudesse ser morto para poder então pagar o preço, né, da nossa redenção. Se você não entende muito bem o que significa redenção, eu tenho um vídeo no canal falando sobre os 4 processos, né, que acontecem no ato da salvação, que é a propiciação, a expiação, a redenção e a remissão. E em Jesus, então Deus ele concretiza esse propósito, esse projeto, porque agora, né, todo aquele que se aproxima de Jesus, tanto judeus como gentios, eles serão unidos, né, reunidos em uma só família, como o apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, onde ele fala que a igreja ela é composta por judeus e gentios, né? Então aí Deus abre, né, um leque, né, um precedente para que as nações gentílicas pudessem ser salvas. E Jesus então, ele veio a ser esta luz que veio iluminar as nações. Então é muito importante nós entendermos, olhando do ponto de vista da revelação progressiva, nós sabemos que ali no dia de Páscoa, né, ali no capítulo 12 de Êxodo, Deus ele diz que o cordeiro ele tinha que ser morto, né, no dia 14 de Nissan à tarde, né, antes do crepúsculo do sol, né, antes de iniciar o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia 15 de Nissan. Então, antes do início do dia 15, né, antes do crepúsculo do sol, o cordeiro pascal ele tinha que ser morto. E Jesus, né, nós vemos ali nos evangelhos, mais assim especificamente no evangelho de Lucas, né, ali no capítulo 23, eu posso até ler aqui para vocês, que Jesus, ele morre justamente, né, ele morre justamente à tarde, no dia 14 de Nissan à tarde. Diz assim, capítulo 23, versos 44 em diante, diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, a hora sexta era meio-dia, né? Aqui a gente temos que entender dentro do ponto de vista histórico-cultural, né? Existia a hora terceira, que era 9 da manhã, a hora sexta, que era o meio-dia, a hora nona, que era às 3 da tarde, e a hora duodécima, né, que eram às 6 da tarde. Então diz assim, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem, ele era justo. Então veja só, no dia 14 de Nissan, à tarde, né, que era o dia da preparação, né, Jesus ele foi morto, ele foi crucificado, né, por volta ali do meio-dia, e ali por volta das 3 da tarde ele morreu, ele expirou e morreu. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Jesus, ao morrer no dia de Páscoa, aconteceu ali, na verdade, um marco na história. Porque o mesmo cordeiro que trazia salvação para os primogênitos do Egito
e depois, claro, fez com que também o povo, os egípcios, viessem a expulsar Israel e Israel pudesse ser salvo, pudesse ser livre da escravidão do Egito, se cumpre também na pessoa de Jesus. E nós podemos ver, né, isto quando Paulo, ali no capítulo 5 da sua carta aos Coríntios, né, capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim, quero ler aqui para vocês, né, o que Paulo entendia acerca de Jesus, né, morrendo no dia 14 de Nissan. Diz assim, ó: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja só, eles estavam aqui na época da Páscoa, né? E Paulo então escreve esta carta para eles, fazendo alusão a Jesus como sendo o Cordeiro Pascual e também fazendo uma alusão à festa dos pães asmos. Ele até inclusive faz aqui uma midrash, né? uma analogia, né? Dizendo que, né, não eram para eles simplesmente celebrarem a festa como um ritual, né? Mas em primeiro lugar ele falou assim, ó, não adianta, o que ele queria dizer aqui, não adianta você celebrar a festa dos pães asmos, quer dizer, você durante 6 dias ou 7 dias só comer pão sem fermento, mas na verdade você não tirar o fermento da malícia e da maldade do teu coração, né? Então o que ele quer dizer? O mais importante de tudo, né, é nós celebrarmos a festa, sim, mas celebrarmos a festa com sinceridade de coração, não deixar que a maldade, a malícia, ela faça parte da nossa vida diária. Então ele alude isso. Esse texto aqui de 1 Coríntios, ele é um texto muito importante, porque ele é um texto que ele traz à luz, né, que na verdade a igreja na época dos apóstolos, ela guardava as festas bíblicas, né? Então esse texto ele nos dá esta prova. Existe, e podemos dizer assim, se nós fôssemos fazer uma análise, né, bem específica, até mesmo histórico, nós poderíamos trazer à luz outros textos, mas não é o caso hoje, né? Porque o caso hoje é sobre a Páscoa. Então Paulo, ele entendia que Jesus, ele era o nosso Cordeiro Pascual, quer dizer, é o sangue da nossa redenção, é o sangue que nos traz salvação, né? Então é muito importante nós entendermos isso desse ponto de vista. Agora nós também vamos entrar aqui num assunto também muito importante, porque na verdade a tradição, de um modo geral falando, tanto a igreja católica como a tradição evangélica, né, as igrejas evangélicas de um modo geral, tem como tradição que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Por ele ter ressuscitado no domingo, então foi substituído o dia da Páscoa, né, pela tradição, né, do dia, no caso do dia 14 de Nissan para o domingo, quer dizer, o dia mais importante nesse caso passou a ser o dia da ressurreição e não o dia da morte do Cordeiro. Então aqui é um contrassenso, porque nós entendemos que o que traz a redenção dos primogênitos, quer dizer, o que traz a salvação a cada um de nós, não é a ressurreição de Cristo, mas sim a morte de Cristo, a morte de Jesus, o sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário é o preço da nossa redenção. A ressurreição, ela acontece como um sinal de que ele não era homem comum, ele não era um homem normal como nós, ele não era um homem que tinha a raiz do pecado, a inclinação para o mal como nós temos. Então, por isso, a morte ela não conseguiu reter, né,
o corpo de Jesus morto, e por isso então ao terceiro dia ele ressuscita. Então este é o sinal de que Jesus realmente ele era o Filho amado de Deus, né? Mas o que nos traz salvação, na verdade, é o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Logo, nós não devemos, pela lógica, né? Se nós formos analisar dentro de uma lógica bíblica, nós não deveríamos celebrar a Páscoa no domingo, e sim no dia que Jesus realmente morreu. E que dia que ele morreu? A Bíblia diz que ele morreu no dia 14 de Nissan à tarde, né? Antes de escurecer, ele morreu. E aí também nós podemos fazer uma análise também, né? Porque na verdade hoje já está sendo discutido nos meios teológicos. Alguns anos atrás não se falava muito disso, mas hoje, por causa do acesso que as pessoas estão tendo a materiais, né, ao conhecimento, o conhecimento ele está mais acessível às pessoas devido ao advento da internet, né, e assim por diante. Então as pessoas elas têm questionado e já está se falando nos meios teológicos sobre esse assunto. Jesus ele morreu mesmo na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Então a questão é justamente essa questão é uma questão importante. Por quê? Porque o próprio Jesus, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, eu quero ler aqui para vocês, né, houve ali uma questão, né, e aí ele diz assim, capítulo 12 de Mateus, em versículo 39, ele diz assim, eu vou ler desde o 38, que diz assim, ó. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Os escribas e fariseus, né, os sábios, né, os doutores da lei, né. Mas ele, aí o versículo 39, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então veja só, o Jesus aqui ele profetiza acerca da sua morte, né? E acerca do tempo em que ele iria ficar morto. E o sinal que ele dá aqui, dessa profecia, é que ele iria ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o que acontece? A tradição ela diz que Jesus morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo. Se nós formos analisar dentro de um ponto de vista lógico, nós vamos entender que tem alguma coisa que não está batendo certo, que não bate certo. Porque veja só, se Jesus ele realmente morreu na tarde de sexta-feira, né, mesmo, né, que nós contássemos aquela parte ali das 3 da tarde até por volta de 6, 6 e meia, 7 da noite, como dia, né, porque na verdade no hemisfério norte, na época de março, abril, né, o dia ele dura até mais ou menos 6, 6 e meia, 7 da tarde, né? E o calendário judaico, né, o calendário que os judeus seguiam e segue até hoje, o dia ele vai de um pôr do sol a outro pôr do sol, não é igual ao nosso calendário gregoriano, que um dia vai da meia-noite a outra meia-noite. Até hoje eles fazem isso, um dia ele começa ao pôr do sol e vai até o pôr do sol do outro dia. Então, se nós fôssemos analisar, então veja só, Jesus ele morreu na sexta-feira à tarde, mesmo que fôssemos contar como a fração de dia, né? Então vamos contar o dia. Então sexta dia, sábado dia, só 2 dias. Nesse caso,
se Jesus ressuscitou no domingo de madrugada, como diz a tradição, então ele só ficou 2 dias no seio da terra. Agora vamos contar a noite. Ele disse que ficaria 2 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos contar a noite. Noite de sexta-feira e noite de sábado. Também não há um terceiro dia. Uma terceira noite. Então veja, então nesse caso ele ficaria só, se fôssemos contar a fração de dias, né? Ele ficaria só o dia de sexta-feira, se fôssemos contar a tarde, né, das 3 até as 6 como dia, e o dia de sábado. Logo, daria 2 dias. E mais a noite de sexta e a noite de sábado daria também 2 noites. Então não bate dentro da lógica daquilo, se nós formos fazer uma analogia, dentro daquilo que Jesus falou, que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas entendendo que, na verdade, no calendário judaico, né, e dentro do contexto histórico-cultural, Deus, quando ele prescreve, quando ele dá leis e mandamentos ao seu povo, quando ele fala em relação às festas bíblicas, né, a festa da Páscoa, né, e os pães asmos, depois Pentecostes e depois a festa das cabanas, né, tabernáculos, ele diz ali, né, que no dia das festas, o primeiro dia era considerado sábado solene. Nenhuma obra servil podia ser feita. Era descanso, né? Era um sábado de descanso. Se fosse o dia que caísse numa segunda, numa terça ou numa quarta, era considerado sábado. Porque a festa ela era celebrada no dia, no caso, né? A Páscoa ela iniciava no dia 14 de Nissan e no dia 15 se iniciava a festa dos pães asmos. Nesse caso, o dia 15 era considerado um sábado solene, o dia 15. Então veja só, se nós formos analisar, né, o texto de Marcos, no capítulo 16, eu quero ler aqui com vocês, né, o texto de Marcos, o capítulo 16, versículo 1, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Então veja só, elas descansaram o sábado, né? Descansaram, porque no sábado não podia se fazer compra nenhuma. E passado o sábado, o texto diz que elas compraram aromas para irem ungí-lo. Ungí-lo quer ungir o corpo de Jesus. Se Jesus ele ressuscitou no domingo, né, no caso, na madrugada de sábado para domingo, como diz a tradição, né, nesse caso, quando que elas iriam comprar aromas? Se na verdade à noite o comércio não era aberto. O comércio só era aberto pela manhã. O Shabat, né, terminava por volta das 6, 6:30 da tarde, né, aqui no hemisfério norte, naquela altura. E depois escurecia, né, e o comércio não estava aberto. Então, como que elas... Então, veja só, se nós formos cruzar essa passagem de Marcos 16 com a passagem de Lucas, capítulo 23, dá uma luz maior ao texto. Diz aqui o texto de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 53. Diz assim: E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Né? A tradução aqui diz que amanhecia, mas na verdade está mal traduzido. Começava o sábado. Porque o que acontece? No dia 14 de Nissan, né, não era sábado, mas no dia 15 de Nissan já era sábado, porque iniciava a festa dos pães asmos. Então Jesus ele foi posto no sepulcro, né, e diz que era o dia, no caso, foi posto no dia da preparação, que era o dia 14 de Nissan. E aí diz que começava o sábado. Aí diz o versículo 55: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também
e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Aí diz assim o versículo 56, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então veja só, agora vamos aqui fazer aqui uma análise. O texto de Marcos diz que elas descansaram, né, no sábado e compraram unguento para ungir o corpo de Jesus. Aqui já diz que elas voltaram, né, compraram unguento, prepararam, né, especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, se nós formos analisar aqui esses dois textos, nós vemos aqui uma aparente contradição. Não é contradição. Se nós não soubermos analisar esse texto dentro do contexto histórico-cultural, nós podemos entender que há aqui uma contradição, mas dentro do contexto histórico-cultural nós vemos que não há contradição nesse texto. Acontece que nessa semana, se for fazer uma análise bem específica, né, sobre o dia que Jesus morreu e sobre a questão de como os judeus ainda hoje eles celebram as festas, a forma que eles guardam o sábado, nós vamos entender que nesta semana houve 2 sábados. Houve o sábado solene e houve o sábado semanal. Logo, eu parto do princípio, né, que Jesus, na verdade, ele não morreu na sexta-feira, e sim, ele morreu numa quarta-feira à tarde. Então, veja só, se Jesus morreu na quarta-feira, como eu entendo que morreu, né, estou aqui conjecturando, e dentro do texto, o texto me dá base para eu fazer essa conjectura. Se Jesus morreu realmente na quarta-feira à tarde, então veja só, na quinta-feira, que era o dia 15 de Nissan, era considerado sábado solene, Shabat, né? Segundo o texto ali de Levítico, né? Vamos ler ali o texto de Levítico, no capítulo 23, né? Para a gente não ficar dúvidas nenhuma. A partir do versículo 4, diz assim, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, né? Logo no início da Bíblia, capítulo 23, verso 4 em diante, diz assim, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, que era o dia 15, né, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então veja só, esse texto aqui, ele me dá base para crer que Jesus ele morreu numa quarta-feira. Na quinta-feira era considerado sábado solene, sábado de festa, não era um sábado semanal. Então as mulheres descansaram, foram ver, né, na quarta-feira à tarde, foram ver aonde que tinham colocado o corpo de Jesus, viram o sepulcro, voltaram, já era entretanto tarde, quando elas voltaram já estava iniciando o Shabat, né, o sábado de festa. Elas então descansaram no sábado, né, de festa. Aí na sexta-feira, que era um dia normal, elas então foram, né, dentro aqui do ponto de vista de Marcos, né, e que é onde diz assim, e passado o sábado, né, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. Então, que sábado que foi esse que passou? O sábado anual, o sábado solene, o sábado de festa. Então, elas descansaram o sábado de festa, que era a quinta-feira. Quando terminou o sábado, aí vinha um dia normal, que era a sexta-feira. Então, daí, nesse dia de sexta-feira, elas foram e compraram, né, unguento e especiarias para ir ungir o corpo de Jesus. Aí, aqui no texto
de Lucas, diz que elas prepararam, né, voltando elas, prepararam de especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, veja só, elas compraram na sexta-feira, né, o material todo, e aí entrou, entretanto, o sábado semanal. Aí elas descansaram. E aí então, né, aí o capítulo 24, versículo 1, ó, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então veja só, partindo do pressuposto de que a semana, de que Jesus morreu numa quarta-feira, então nós entendemos que quinta foi sábado, sexta dia normal e sábado semanal. Então agora vamos aqui fazer as contas para ver se bate certo, né, esta teoria de que Jesus ele morreu numa quarta-feira. Eu já fiz as contas na teoria de que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, que só dá 2 dias e 2 noites. Né? Não bate de acordo com a profecia que ele profetizou, que ele iria ficar 3 dias e 3 noites. Agora vamos fazer conta para ver se bate certo de que realmente ele morreu na quarta-feira. Então, ó, nós não vamos contar a fração de dias, porque Jesus morreu às 3 da tarde, por volta das 3 da tarde de quarta-feira. Então, das 3 às 6, dali 3 horas, nós vamos contar as fração de dias. Então, vamos contar só noite de quarta-feira, noite de quinta-feira e noite de sexta-feira. 3 noites. Nós não vamos contar a noite de sábado. Aí nós vamos contar dia de quinta-feira, dia de sexta-feira e dia de sábado. 3 dias. Nesse caso, para bater certo, segundo ele próprio profetizou, ele teria que ter morrido na quarta-feira à tarde, por volta das 3 da tarde, entre as 3 e as 6 da tarde, e ressuscitado em algum momento entre depois que o sol se pôs, ali por volta das 6h30, 7 da noite, até no máximo 10, 11 da noite, para que também não viesse a contar uma outra noite, no caso, a noite de sábado para domingo. E dentro desse ponto de vista, nós temos base, né, dentro de algum texto que dá base para crer que realmente Jesus ele ressuscitou logo no finalzinho, iniciando, no final do Shabat, iniciando o primeiro dia da semana. Temos base? Vamos ler aqui o texto de Mateus, né, capítulo 28 de Mateus, e o versículo 1. Diz assim: e no fim do sábado, veja só, o texto está dizendo no fim do sábado, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, então veja só, o sábado judaico, o sábado bíblico, né, o dia bíblico, ele vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, o fim do sábado aqui era no pôr do sol, por volta de 6, 6h30, mais ou menos à tarde, aqui no hemisfério norte. É mais ou menos, aqui no hemisfério norte, é mais ou menos essa hora, né? Entre 6 e 6h30 da tarde, aí inicia-se depois o pôr do sol. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quer dizer, estava o sol já se pondo para iniciar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, elas foram, assim que terminou o sábado, elas foram ver o sepulcro, porque no sábado elas não podiam fazer isso, né? E eis que houvera, olha só, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então veja só, no fim do sábado, logo iniciando o primeiro dia da semana, por volta de 6:30 da tarde, máximo 7 da tarde, elas foram ao sepulcro. Deve ter chegado lá entre 7 e 8 da noite, 9 da noite mais ou menos, né? E o Jesus já não estava no sepulcro. Então veja só, Jesus ele ressuscitou logo no início da noite de sábado, né? Logo no início da noite de sábado, para justamente não contar 3 noites, né? E mesmo os textos que nós vemos nos evangelhos, falando das mulheres chegando de manhãzinha, de madrugada no sepulcro, quando elas chegam lá, Jesus já não estava. Todos os textos que diz, né, nós podemos ler aqui, né, ali o texto de João, né, texto de João, deixa eu ver aqui, João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 31 dá suporte para nós entendermos que havia um sábado solene, um sábado de festa na semana que Jesus morreu. Diz assim, a partir do versículo 31, ó: os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. O que é esse grande o dia de sábado? Era um dia de festa, era um sábado especial, não era um sábado semanal. Sábado semanal você tem todas as semanas tem um sábado. Mas o grande dia de sábado está falando de um sábado solene, um sábado de festa que acontecem 3 vezes por ano, né? No caso, no primeiro dia e no último dia também é considerado sábado solene. Então esse texto ele nos dá suporte de que houve realmente nessa semana que Jesus morreu, além do sábado semanal, houve também um sábado solene, né? Nós podemos ter esse entendimento. Agora vamos ler ali em Lucas. E olha só, aqui no texto de Lucas diz assim, ó: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quer dizer, mesmo que, nesse caso, de acordo com a visão aqui de Lucas, né, que elas foram de madrugada, de domingo, nesse caso, diz que o corpo já não estava lá. Então, neste caso, a tese, né, de que Jesus realmente, segundo Mateus, que Jesus ele ressuscitou no fim do sábado, início do primeiro dia da semana, realmente faz sentido, porque quando elas lá chegaram, o corpo do Senhor Jesus já não estava lá. Nesse caso, então, eu particularmente, né, eu respeito, né, nós temos que respeitar, até porque eu durante muitos anos também entendia que Jesus realmente tinha morrido numa sexta-feira, como a tradição ensina, mas se nós formos fazer uma análise honesta, né, não uma análise dogmática, mas uma análise honesta dos textos, tanto da Antiga Aliança, os textos da revelação primária ali de Levítico capítulo 23, o texto de João capítulo 19, 31, né, capítulo 19, verso 31, onde fala que o sábado daquela semana era um sábado grande, quer dizer, era um sábado solene. Então nós vamos entender que, fazendo análise de todos esses textos, de que verdadeiramente o Senhor Jesus, né, ele não morreu numa sexta-feira, e sim, possivelmente, eu sou sincero em dizer, eu digo 100% de certeza, eu dizendo, né, eu creio, né, que ele morreu numa quarta-feira.
Agora, é claro que nós temos que respeitar, tem pessoas que não creem dessa forma, tem pessoas que até inclusive não aceitam esse tipo de argumento, porque a tradição ela já está enraizada, né, na cultura ocidental. As pessoas, então, por causa disso, elas têm uma certa dificuldade, na verdade, de entender de outra maneira, né? Mas eu sou o seguinte, penso o seguinte, que toda tradição que não esteja de acordo com a palavra de Deus, eu tenho o direito, né, de poder, na verdade, rejeitá-la, né? Agora, isso também, claro, eu tenho o direito de poder rejeitá-la, mas também não me dá o direito de desrespeitar, né, as pessoas que crêem, né, que a tradição está correta. Então eu respeito o pensamento das pessoas, respeito que as pessoas entendem dessa maneira, mas entendo que se nós pensarmos de acordo com que o texto bíblico nos dá base, nós temos mais a ganhar, temos muito a ganhar, porque com isso nós vamos entender que a festa da Páscoa ela tem um significado muito mais amplo e muito mais especial para a igreja do Senhor Jesus, né? Então, espero que esse vídeo, né, ele vá, na verdade, acrescentar na tua vida, até inclusive, já era para mim ter feito isso, mas até agora eu ainda não fiz, mas eu quero deixar aqui para você o seguinte: se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta que você queira saber, que você queira perguntar, que você queira fazer, você tem liberdade, não só sobre esse assunto, mas sobre qualquer assunto desse que nós temos explanado, ou outros assuntos também bíblicos, né? E se houver, claro, uma preparação, um conhecimento da minha parte, uma capacidade para poder responder, eu vou responder honestamente. Se de tudo eu não souber responder, também serei honesto, né, e humilde para chegar e dizer: olha, infelizmente eu não posso responder essa pergunta porque eu não estou capacitado para poder fazê-lo, porque nós não sabemos tudo, né? Cada um de nós, por muito que sabemos, ainda temos que sempre aprender, né? Há sempre lugar para o aprendizado. Então, eu deixo aqui um abraço para você, um beijo no teu coração, que Deus continue te abençoando e que o Espírito de Deus ele possa ter liberdade para ministrar ao teu coração esta palavra. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus.